Ele foi criado no império mais poderoso da terra. Ele vestia seda enquanto seu povo sangrava na lama. Ele poderia ter vivido e morrido como um príncipe, confortável, celebrado, esquecido. Mas algo se quebrou dentro dele. E essa quebra mudou a história do mundo. A maioria das pessoas conhece os milagres, as pragas, o mar se abrindo, as tábuas de pedra, mas quase ninguém fala sobre o que isso realmente lhe custou. Os 40 anos de silêncio em um deserto que apagou tudo o que ele era. O momento em que perdeu o controle, um golpe de cajado, e pagou por isso com a única coisa que mais desejava: a última subida em uma montanha da qual ele nunca desceria. Esta não é uma história sobre um herói. Esta é a história de um homem escolhido para carregar algo pesado demais para qualquer ser humano. E o que acontece com uma alma sob esse tipo de peso? Fique conosco. Esta história mudará a maneira como você vê tudo. Existe um tipo de homem que carrega 2 mundos dentro do peito. E o peso dessa contradição é mais pesado do que qualquer coroa. Ele nasceu na lama, nascido de um povo cujas costas se dobravam sob o sol egípcio, cujas mãos estavam permanentemente manchadas com a cor da argila do Nilo. Mas o rio o levou, e o rio o devolveu, não para a lama, mas para o mármore, para os corredores frescos e perfumados do império mais poderoso da terra. Ele cresceu em seda. Aprendeu a caminhar como um deus, porque os homens ao seu redor acreditavam que eram deuses. Ele falou a língua do poder antes mesmo de aprender a língua da oração. Mas há algo que a seda não pode cobrir: uma gagueira, uma hesitação que vive no fundo da garganta, uma alma em busca de palavras em uma língua na qual não confia plenamente. Moisés, príncipe do Egito, podia comandar exércitos com um gesto, mas não conseguia fazer sua própria língua obedecer. A gagueira não era um defeito, era um sinal. Uma mensagem vinda de algum lugar profundo, sussurrando que a vida que ele vestia não lhe pertencia. E então, em uma tarde sob o calor branco e ofuscante, ele viu a mão de um feitor, subindo e descendo contra as costas de um escravo hebreu. Algo ancestral moveu-se dentro dele, algo que nunca fora egípcio, por mais que o palácio tentasse. Ele deu um passo à frente. O golpe que desferiu não foi o ato de um príncipe mantendo a ordem. Foi o ato de um homem descobrindo quem ele realmente era. O feitor caiu. O som disso, súbito, final, ecoou na pedra. E Moisés ficou ali, no longo silêncio que se seguiu, percebendo que acabara de encerrar uma vida. E sem saber, começara outra. O deserto não negocia. Ele não se importa com qual era o seu título, que língua você falava nos salões do faraó, que nome os servos o chamavam ao amanhecer. A região selvagem de Midian recebe cada homem da mesma forma, com indiferença, com calor, com o silêncio particular que apenas o vasto vazio pode produzir. Moisés chegou lá sem nada, um fugitivo, um homem cuja história, como ele a entendia, havia terminado. Ele encontrou água, encontrou uma família, encontrou um rebanho de ovelhas. Por 40 anos, este foi o seu mundo. 40 anos não são um ano sabático, não são um retiro, é um apagamento. O homem que se movia pelo poder egípcio como um navio pela água, tornou-se alguém que passava os dias contando cabras e observando o horizonte em busca de nuvens de tempestade. O deserto não o humilha em voz alta. Ele faz isso lentamente, dia após dia, removendo cada camada de identidade até que você reste com algo cru, pequeno e honesto. Ele aprendeu a geografia daquele silêncio. Aprendeu a ler a terra da mesma forma que antes lia estratégias militares. E naquela educação lenta e sem glamour, algo estava sendo reconstruído dentro dele. Não a arquitetura de um príncipe, mas o alicerce de um profeta. Ele ainda não sabia disso. Era apenas um homem que falava com ovelhas. Até a noite em que uma luz apareceu na montanha, uma luz que não oscilava como uma fogueira.
O fogo obedece às leis da natureza. Ele consome o que toca. Requer combustível, e quando o combustível acaba, o fogo se apaga. O que Moisés viu foi diferente: um arbusto queimando, mas não se consumindo, presente na chama sem ser destruído por ela. Ele parou de caminhar. Cada instinto que possuía, instintos aguçados por 40 anos de sobrevivência no deserto, dizia-lhe que aquilo estava errado. Aquilo violava o acordo entre o mundo e suas regras. Ele se aproximou. E então a voz veio. Ela não perguntou como ele estava. Não o introduziu suavemente na conversa. Deu-lhe um nome que não era um substantivo, mas um verbo. Não uma descrição, mas uma declaração. Eu sou o que sou. Não eu fui, nem eu serei. Tempo presente, sempre, impossivelmente presente. Não é um nome confortável. Não oferece o tipo de certeza sobre o qual impérios são construídos. É um convite para algo que não pode ser controlado, previsto ou gerenciado. É um convite ao caos, mantido unido pelo amor. Moisés tentou todas as saídas que pôde imaginar. Listou seus fracassos. Ofereceu sua gagueira como evidência de sua incapacidade. A voz permaneceu irredutível. E no fim, Moisés pegou seu cajado de pastor, um pedaço de madeira seca polido por 40 anos, de milhas no deserto, e caminhou de volta para o Egito, armado apenas com um pedaço de pau e um nome que ele ainda estava aprendendo a pronunciar. As pragas não chegaram como milagres. Chegaram como catástrofes. Cada uma era um desmantelamento sistemático de tudo o que o Egito acreditava ser: o Nilo, o céu, o gado, os próprios corpos das pessoas. Moisés permaneceu naquele desenrolar, observando a civilização em que crescera desmoronar como papiro molhado. Ele conhecia aquelas pessoas. Havia comido em suas mesas, havia caminhado por aquelas ruas como um deles. Agora, via seus filhos sofrerem, via-os sangrar. E o peso disso não o tornava triunfante, tornava-o cauteloso. Cauteloso e entristecido de uma forma que o poder nunca exige que você seja. E então veio a noite, a Páscoa, um silêncio tão denso que tinha textura. Cada família hebraica atrás de umbrais pintados, prendendo a respiração, enquanto por toda a cidade, por todo o império, a morte fazia suas silenciosas rondas administrativas. Pela manhã, o Egito chorou com um som que não tinha linguagem. E Moisés conduziu seu povo em direção à água. 2 muralhas de água e uma nação caminhando entre elas. O povo cantava. É claro que cantavam. Seus pulmões estavam cheios do ar frio e salgado da impossibilidade tornada real. Moisés caminhava. Ele observava seus rostos, brilhantes com a alegria particular de pessoas que acabaram de escapar de algo que pensavam que as mataria. Sentiu o peso do que viria a seguir assentando em seus ombros como um manto de pedra. Eles estavam livres, estavam famintos, eram sua responsabilidade. Atrás deles, a água se fechou. O som disso, profundo, conclusivo, era o som de uma porta se fechando para tudo o que viera antes. O velho mundo havia acabado. E à frente deles, no deserto, 1 milhão de vozes famintas estavam prestes a começar a fazer a mesma pergunta. O que comeremos agora? O Sinai não é uma montanha que acolhe visitantes. É vertical e severo, feito de ângulos agudos e pedras soltas. Moisés subiu sozinho, acima da linha das nuvens, em um frio que parecia cirúrgico. Por 40 dias ele não comeu. O corpo, sem combustível, começa a consumir a si mesmo. Primeiro as reservas, depois os estoques mais profundos, depois coisas que o corpo não deveria gastar. Mas Moisés não enfraqueceu da forma como a fome costuma enfraquecer um homem. Algo o sustentava por dentro, preenchendo o espaço onde o pão deveria estar. Ele desceu carregando pedra, esculpida não por mãos humanas,
A lei, pesada e precisa, a arquitetura de uma civilização que ainda não sabia como ser uma civilização. Ele desceu em direção ao acampamento com as tábuas nos braços e o fogo ainda em seu rosto. Podia sentir o cheiro antes mesmo de ver. A fumaça estava errada, doce demais. E então ele ouviu. A música, o tipo particular de música que não adora o céu, mas circula algo baixo, dourado e feito pelo homem, 40 dias. Eles não haviam durado 40 dias. Toda manhã, antes que o sol se entregasse plenamente ao dia, ela aparecia. Uma substância fina e branca, delicada como a geada, cobrindo o chão como uma segunda pele sobre o solo do deserto. Maná. O povo aprendeu rapidamente o que era. Aprenderam o seu sabor, que os textos descrevem como bolo de mel, suave e limpo. Aprenderam as regras ao seu redor. Colha apenas o que precisar para o dia. Não armazene. Não tente segurar o amanhã no pote de hoje. No meio da manhã, o que restava derretia de volta na terra como se nunca tivesse existido. Isso soa como graça, e era graça. Mas a graça, quando se torna rotina, começa a aparecer outra coisa. Após a primeira semana, era milagroso. Após o primeiro mês, era confiável. Após o primeiro ano, era esperado. E a expectativa é a morte lenta do encantamento. O povo começou a sonhar com o Egito. Não o Egito do açoite e do poço de lama. A mente é misericordiosa dessa forma. Ela edita as piores partes. Eles sonhavam com o Egito, dos mercados de peixe, do alho poró e das cebolas empilhadas na sombra da tarde. Sonhavam com a variedade, com a dignidade simples de escolher o que comer. E lenta e imperceptivelmente, o pão do céu começou a ter gosto de coleira. Moisés ouviu a murmuração. Ele sempre a ouvia. Ela viajava pelo acampamento como uma corrente baixa, subindo e descendo com a temperatura. Deveríamos voltar. 2 palavras que, uma vez ditas em voz alta, não podiam ser retiradas. 2 palavras que continham toda uma teologia do medo. Moisés ainda nada disse, mas ele ouviu. E guardou aquilo naquele lugar profundo, onde um líder mantém as coisas que mais o assustam. O tabernáculo não foi construído em um dia. Foi construído em um ato de transformação coletiva, um momento em que um povo que passara a vida inteira fazendo coisas para a glória de outros, foi finalmente convidado a fazer algo para a sua própria. Moisés recebeu a planta na montanha, dimensões materiais, proporções tão específicas que beiravam o obsessivo. Madeira de acácia e ouro, bronze e linho, fios azuis, púrpura e carmesim. Cada côvado era intencional. Cada argola, laço e fecho carregava significados sobrepostos. Ele trouxe as instruções e algo aconteceu no acampamento que não havia ocorrido antes. O povo deu voluntariamente. Trouxeram ouro de suas próprias orelhas, de seus próprios pulsos. Trouxeram mais do que o necessário. Moisés acabou tendo que lhes dizer para parar. Ele entregou o trabalho a Bezalel, um homem cujo nome significa na sombra de Deus. Um artesão tão talentoso que o texto diz que Deus o encheu de sabedoria, entendimento e conhecimento em todo tipo de artifício. Moisés, que sempre carregara todo o peso, aprendeu nesta temporada a depositar parte dele, a confiar em outras mãos. Isso não foi fácil para um homem que estivera sozinho entre uma nação e o infinito. Mas a delegação é o seu próprio tipo de fé. Quando terminou, a nuvem veio, a mesma nuvem que os liderara pelo deserto, que se pusera entre eles e o exército de Faraó como uma cortina de clima divino. Ela desceu e encheu o tabernáculo tão completamente que Moisés, que falara com Deus face a face, não pôde entrar. Ele permaneceu no limiar daquilo que lhe fora dado, daquilo que seu povo construíra, e não pôde entrar. A presença era plena demais, o fogo completo demais. Ele ficou ali,
do lado de fora. E talvez seja ali que todos os grandes construtores acabam ficando, à porta do que fizeram, incapazes de entrar naquilo que deram tudo para criar. Números são um tipo estranho de poesia, não os números da contabilidade, os números de um censo, onde cada dígito é um rosto humano, uma voz, uma história particular de sobrevivência. Moisés contou os homens de guerra de Israel, 603.550 capazes de lutar. Ele caminhou pelo acampamento e olhou para eles. Homens jovens, fortes, já começando a amadurecer na confiança de pessoas que nunca conheceram a voz de um feitor. Ele olhou para suas mãos, que nunca moldaram tijolos para o faraó. Ele olhou para seus olhos, que eram límpidos da maneira que apenas a liberdade, desde o nascimento, pode tornar os olhos límpidos. E em algum lugar naquela contagem, uma sombra cruzou seu rosto. Porque Moisés sabia fazer as contas. Ele sabia o que Deus havia decretado. Sabia que esta geração que estava diante dele, estes jovens capazes e sem calos, seriam aqueles que um dia cruzariam o Jordão. Mas a geração que caminhava ao lado deles, aqueles com as velhas cicatrizes e a memória egípcia gravada em sua postura, eles não cruzariam. O censo não era apenas um inventário militar, era a contabilidade de dois destinos distintos, caminhando na mesma poeira. Ele enviou 12 homens ao norte para observar Canaã, para avaliar a terra, as cidades, o povo, para trazer evidências da promessa. Ele os viu partir e orou por eles da maneira que homens experientes oram, silenciosamente, sem espetáculo, sabendo o quanto depende do que eles verão. E mais importante, do que escolherão acreditar sobre o que virem. Eles voltaram carregando uvas tão grandes que foram necessários 2 homens e uma vara para carregar um único cacho. A terra era tudo o que Deus dissera que seria: fluida, abundante, extraordinária. 10 dos 12 espiões disseram: não podemos tomá-la. As pessoas que vivem lá são gigantes, somos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos próprios. 2 dos 12, Calebe e Josué, disseram: nós podemos, nós devemos. Deus a entregou. O acampamento escolheu os 10. O medo é mais barulhento que a fé. O medo é mais persuasivo, mais detalhado, mais imaginativo. A fé fala no presente. O medo fala em futuros vívidos e específicos. Aqui está exatamente como você morrerá. Aqui estão as dimensões dos homens que o matarão. O povo chorou. Falaram sobre morrer no deserto. Nomearam um novo líder para levá-los de volta ao Egito. E a paciência de Deus, que absorvera o bezerro de ouro, que suportara a murmuração e a carne e as 10 pragas de ingratidão, esgotou-se. Não com um grito, com um decreto silencioso e irrevogável. Esta geração, nenhum deles, o deserto, 40 anos. Um para cada dia em que os espiões caminharam na terra. A sentença havia sido proferida, e pela manhã o acampamento afastou-se da fronteira e caminhou de volta para o sul, para a areia profunda, para o teatro lento e desgastante de uma geração cumprindo sua pena. A fronteira que quase podiam tocar ficou para trás como uma porta que nunca mais abririam. 40 anos é muito tempo para oficiar funerais. Moisés tornou-se íntimo do luto nesta temporada. Não o luto agudo da morte súbita, mas o luto longo e administrativo de observar uma geração se dissolver conforme o cronograma. Cada manhã trazia novas ausências. Rostos familiares silenciavam. Homens que cruzaram o Mar Vermelho com pernas fortes agora precisavam de seus filhos para ajudá-los a caminhar. A areia ao redor do acampamento começou a abrigar novos montes. O deserto estava se tornando um cemitério e Moisés era seu guardião. Esta foi a lenta decadência, nada dramático, não marcado por pragas ou milagres, apenas a erosão diária de um povo pagando o custo de uma única recusa.
Moisés movia-se através disso com seu cajado e seu Deus. Ele julgava disputas, ele ensinava, ele orava, ele observava, tentava não contar os anos com muito cuidado, tentava não calcular quantos funerais restavam antes que a contabilidade estivesse completa. E então Corá se manifestou. Corá, que era levita, que não era desprovido de status ou posição. Corá, que reunira 250 homens de renome e viera a Moisés com a arrogância particular de quem confundiu proximidade com o poder, com qualificação para exercê-lo. Vocês vão longe demais, disse ele. Toda a congregação é santa. Por que vocês se elevam acima de nós? Moisés prostrou-se sobre o seu rosto, não em derrota. Na postura de um homem que aprendeu, após 8 décadas de experiência, que algumas discussões não cabe a ele vencer. A terra se abriu. Não houve tremores ou avisos para que a multidão se dispersasse dramaticamente. Simplesmente abriu-se, da maneira como uma decisão há muito tomada finalmente chega, com uma eficiência silenciosa e terrível. Corá e sua casa, e os 250 homens com seus incensários, o chão os levou. E então se fechou. E o acampamento permaneceu ao redor da ausência onde aqueles homens estiveram. E ninguém falou. Moisés não celebrou. É o que o registro mostra. Nenhum triunfo, nenhum discurso de vingança. Apenas um homem, em meio ao rastro de ter sido provado correto sobre algo que ele nunca quis que estivesse certo. O ruído da rebelião havia cessado, mas o silêncio que ela deixou foi algo pesado e complicado. Instalou-se sobre o acampamento como um segundo céu. Em algum lugar naquele silêncio, Moisés entendeu algo que vinha rondando há anos, que liderar este povo não era uma posição que ele escolhera e não era um fardo que ele pudesse depositar. Era algo mais parecido com um chamado para sofrer em nome de outros, fielmente, sem o conforto de ser compreendido por aqueles pelos quais ele sofria. Ele voltou para sua tenda. O fogo estava baixo. O vento movia-se pelo acampamento, e amanhã o maná viria novamente. Cades Barneia pela segunda vez, em nada se parece com um retorno ao lar. O acampamento já estivera aqui, 38 anos antes, à beira de tudo, no limiar da promessa. Agora voltavam não em triunfo, mas em órbita, o círculo longo e lento de uma geração completando sua sentença. A paisagem lembrava-se deles. Os penhascos de calcário, as ravinas secas, a qualidade particular do calor da tarde que pressiona como uma mão na nuca. Mas a água que estivera ali antes havia sumido. O poço seco, as cisternas rachadas e vazias. O povo fez o que o povo sempre faz. Eles se reuniram, falaram alto sobre morrer, ensaiaram a liturgia familiar de queixas. Nunca deveríamos ter saído do Egito. Por que nos trouxe aqui? Porque nos tirou de uma terra de grãos, figos e videiras para nos deixar morrer neste lugar morto. Moisés ouviu. Ele estivera ouvindo variações desse discurso por quase 40 anos, e a essa altura, ele vivia nele como o clima antigo vive nas articulações de um homem. Ele conhecia cada frase antes de ela chegar. Havia parado de se surpreender. Mas surpresa e luto são coisas diferentes, e o luto não havia cessado. Então, alguém lhe contou sobre Miriam, sua irmã, aquela que permaneceu entre os juncos do Nilo como uma criança vigiando o cesto que carregava seu irmão à deriva em direção à filha de Faraó. Aquela que liderara as mulheres em cânticos à beira do mar, tamborim na mão, sua voz ecoando sobre o som das ondas e do vento. Ela estava doente. O tipo de doença que não retrocede. Ele foi até ela, ficou com ela, e então ela se foi. Moisés enterrou sua irmã no deserto de Zim, no pó que ela caminhara por 40 anos, e então se levantou e voltou para sua tenda. O vento movia-se pelo acampamento de forma diferente depois disso. Miriam tinha sido a música.
Nota apenas a mulher que cantava. Ela fora a portadora da memória emocional do povo, aquela que transformava a história em melodia, para que pudesse ser guardada e transmitida. Sem ela, o acampamento tinha uma acústica diferente, mais seca, mais dura. Apenas a areia, o vento e o som de um povo morrendo de sede sob um céu que não oferecia desculpas. A sede não é uma metáfora. É uma emergência física que altera os circuitos do cérebro. No momento em que um homem está verdadeiramente sedento, 3 dias, 4 dias, no calor do deserto sem água, ele não está mais raciocinando. Ele está operando em algo mais primitivo, mais honesto, mais perigoso. A congregação reuniu-se à porta do tabernáculo e eles estavam além da argumentação. Estavam no limite de algo que poderia se tornar violento com um movimento errado, um gesto mal interpretado. Alguns deles estavam pegando pedras. Moisés e Arão foram à entrada do tabernáculo e prostraram-se sobre seus rostos. Isso não foi uma performance. Era a postura de 2 velhos, Moisés com 120 anos, Arão não muito atrás, que aprenderam que a única resposta confiável para o impossível era baixar-se e esperar por instruções. As instruções vieram. Toma o cajado, reúne a congregação, fala à rocha diante dos olhos deles, ela dará a sua água, fala à rocha, não fira, não encene, apenas fale, da mesma forma que Deus falara ao criar o mundo, com uma palavra, com o sopro, com a autoridade pura do relacionamento. Isso deveria ser uma lição sobre a graça, sobre a nova dispensação, sobre um Deus que provê não pela força, mas pelo convite. Moisés e Arão pegaram o cajado, reuniram a assembleia. 200.000 rostos voltaram-se para eles no calor árido. Moisés olhou para eles. Todos aqueles rostos, todos aqueles anos, todos aqueles funerais, toda aquela murmuração, todo aquele ouro derretido na forma de algo que não era Deus, todo aquele medo na fronteira, todo aquele círculo. 40 anos disso pressionando seu peito no sol da tarde de Cades. E algo nele, algo antigo, humano e exausto, quebrou. Ele feriu a rocha, não uma, mas 2 vezes. E enquanto a feria, ele gritou com eles, não o discurso comedido de um legislador, não a linguagem cuidadosa de um homem que media entre o infinito e o finito. Ele gritou, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Nós, como se ele fosse a fonte, como se Arão ao seu lado e o Deus que dera a ordem fossem meros assistentes de seu esforço. O cajado desceu e a água saiu. Mais do que suficiente, uma abundância impetuosa. O povo e os animais bebendo profundamente sob o sol da tarde. O milagre foi real. A água foi real. O alívio nos rostos da congregação foi real. Mas o ar havia mudado. Havia uma frieza nele que nada tinha a ver com a sombra. Moisés sentiu antes de ouvir uma quietude. Então a voz, calma e precisa, da forma como as coisas mais sérias são sempre entregues. Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos olhos dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Moisés permaneceu no rastro úmido e brilhante de um milagre genuíno, segurando um cajado que acabara de produzir água da pedra, e recebeu a notícia de que não cruzaria o Jordão. A sentença era justa. Ele sabia que era justa. Isso a tornava mais pesada, não mais leve. Há uma qualidade específica de sofrimento que vem de entender exatamente por que você está sofrendo. Moisés passou os dias após Cádiz carregando esse entendimento. Ele não discutiu o decreto, não negociou, nem pediu apelação. Ele passara tempo demais na presença do absoluto para confundir justiça com crueldade. Mas o entendimento não esvaziou o cálice. Apenas significava que ele o beberia com os olhos abertos. Ele olhou para o seu cajado. Esse pedaço de madeira estivera com ele desde Midian.
Transformara-se em serpente na corte de Faraó, partira o mar, trouxera a água da pedra 2 vezes. Estava polido em seu aperto, gasto na forma exata de sua mão. Ele o segurava agora e sentia seu peso de uma forma nova. Não o peso do poder, mas o peso de um objeto que sobrevive ao seu propósito. O mar fora cruzado, a lei fora dada. Os 40 anos estavam quase terminando, e Moisés não seria aquele a plantá-lo no solo de Canaã. Ele pensou nos rostos jovens no acampamento. Aqueles que não se lembravam do Egito, não se lembravam do mar, não se lembravam do som que o chão fizera ao engolir Corá. Eles eram o futuro, brilhantes e intocados, e estavam indo para um lugar onde ele nunca iria. Ele estava feliz por eles da maneira complicada de um homem que ama o que não pode ter. Então veio a convocação para Arão. O Monte Hor ergue-se abruptamente da planície perto de Cádiz, um pico nu e isolado, sem sombra e sem abrigo. Deus disse a Moisés para levar Arão e Eleazar, filho de Arão, e subir a montanha. A congregação assistia lá de baixo. 3 figuras subindo, o velho sumo sacerdote, seu irmão e o homem mais jovem que levaria a linhagem adiante. O que aconteceu naquela montanha foi silencioso e íntimo, o tipo de coisa que não tem audiência por design. Moisés começou a remover as vestes de Arão, as vestimentas sacerdotais, o éfode, o peitoral com suas 12 pedras para as 12 tribos, o manto azul com suas romãs e sinos ao longo da bainha. Peça por peça, Moisés as tirou do corpo de seu irmão. Peça por peça, ele as colocou em Eleazar. A transferência do ofício sagrado, conduzida pelas mãos mais velhas, no lugar mais alto, com apenas o céu observando. Arão permaneceu naquele processo com uma quietude que não era resignação. Era algo mais próximo da conclusão. Ele tivera uma vida complicada. O bezerro de ouro constava em seu registro e outros fracassos além desse. Mas ele também carregara o incenso diante da presença por 40 anos. Vestira aquelas pedras sobre o peito como o representante de todas as 12 tribos diante do infinito. Ele servira, e agora o serviço terminara, e seu irmão estava vestindo seu filho com o que ele estava deixando para trás. Moisés desceu, Eleazar desceu, Arão ficou. Ele deitou-se na montanha como um homem que se deita sem ter mais nada a carregar, e a montanha o guardou. A congregação viu que Arão não estava entre os 3 que subiram. Eles choraram por 30 dias. Moisés desceu a planície sozinho, o cajado na mão, a montanha atrás dele e à frente a estrada longa e final para o Nebo. As serpentes vieram sem aviso, como o julgamento costuma fazer. O povo estava se movendo novamente, contornando a terra de Edom pela estrada em direção ao Jordão, e a velha queixa surgiu neles como uma febre familiar. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. O maná novamente, a coleira novamente. As mesmas palavras que seus pais haviam proferido agora na boca de seus filhos, como se o luto e a ingratidão estivessem entre as poucas coisas que passam limpas de uma geração para a outra. As serpentes surgiram da areia, o tipo que o deserto guarda em reserva. Serpentes abrasadoras, como o texto as chama, e o nome é exato. Sua picada queimava. Pessoas morreram. O acampamento, que quase se acostumara com a provisão milagrosa, subitamente lembrou-se de como era a vulnerabilidade. Eles foram até Moisés e confessaram, o que é um tipo de milagre por si só. Pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Moisés orou, e Deus lhe deu uma instrução estranha, não a remoção, mas a transformação. Faça uma serpente de bronze e coloque-a em uma haste. Que qualquer um que for picado, olhe para ela e viva.
A cura exigia olhar diretamente para a coisa que o ferira. Não desviar o olhar, não ignorar. Olhar para ela. Moisés martelou o bronze na forma do inimigo e o ergueu sobre o acampamento em uma haste. E o povo olhou para cima, e o povo viveu. Ele os observava. Todos esses rostos jovens, inclinados para cima, para a forma de bronze brilhando ao sol. Ele estava ensinando algo para o qual eles ainda não tinham palavras, que a cura não é o mesmo que o esquecimento, que o caminho através do sofrimento passa por dentro dele, e não ao redor. O Jordão apareceu no horizonte, uma linha prateada na distância do fim de tarde. A promessa, visível enfim. Moisés convocou a assembleia e olhou para eles. Olhou de verdade, da maneira como um velho olha para um mundo que sabe que está deixando, com aquela combinação particular de amor e desapego que só chega quando se aceita plenamente os termos da partida. O exército diante dele era jovem. Com menos de 40 anos, quase todos eles. Fortes da maneira que as pessoas são fortes quando crescem no deserto, que ensina a economia de movimento e a indiferença ao desconforto. Nenhum deles se lembrava do Egito, nem dos poços de lama, nem do Nilo ao amanhecer, nem do som da voz de um feitor. Eles não carregavam aquele dano específico em seus corpos, aquela curvatura particular da coluna que vem de uma vida vivida sob a autoridade de outro. Eles se mantinham eretos, olhavam-no nos olhos. Eram, em todos os sentidos significativos, uma espécie de ser humano diferente daqueles que haviam cruzado o mar. Moisés compreendeu, em todo o peso daquele momento, o que ele era. Ele era o último egípcio. Não em lealdade, jamais isso, mas em memória. Ele era o elo vivo final, com o mundo que Deus havia desmantelado praga por praga, onda por onda. Quando ele morresse, a memória direta do Egito morreria com ele. A história viveria na narrativa, na lei, na refeição da Páscoa a cada primavera. Mas o tecido vivo disso, o cheiro, a sensação da seda contra a pele e da lama contra as mãos, isso iria para a terra com ele na montanha. Ele já era, de certo modo, um monumento, um homem parado na fronteira de duas eras. Ele elevou a voz e começou a falar. Deuteronômio não é um documento jurídico, é uma carta de amor escrita por um homem que sabe que está morrendo, para um povo que ele carregou por 40 anos. Moisés falou por dias nas planícies de Moabe, sua voz, antes tão relutante, gaga e incerta, agora carregando o peso de 120 anos de conhecimento duramente conquistado. Ele lhes deu a lei novamente, não como informação nova, mas como memória, como identidade, como a arquitetura de quem eles eram e de quem deveriam escolher permanecer. E então ele chegou ao centro de tudo, a frase que contém todo o ensinamento. Vês que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, e a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida. Ele disse isso claramente como um homem que viu ambos em sua plenitude, que caminhou pelo vale da maldição e permaneceu na luz da bênção e sabe com todo o seu corpo a diferença entre os dois. Escolha a vida. Não como uma ordem, mas como um apelo. A voz de um pai que não pode mais caminhar com eles e está lhes entregando o único mapa que possui. Ele chamou Josué à frente, colocou as mãos nos ombros do homem mais jovem, sentiu a firmeza ali, a prontidão. A imposição de mãos é uma transferência de peso tanto quanto de autoridade. Moisés, depositando na estrutura de Josué a missão que vivera em seus próprios ombros desde a sarça ardente. Josué a recebeu sem recuar. Moisés olhou para ele por um longo momento. Este homem que estivera ao seu lado desde que o deserto começou, que era jovem quando tudo isso começou e ainda era jovem o suficiente para terminá-lo. Então Moisés recuou. A multidão silenciou. Ele cantou. Uma última vez, o profeta que falara com Deus como um homem fala com um amigo.
Ele abriu a boca não em lei, mas em música. O cântico de Moisés, que o Deuteronômio preserva na íntegra, não é uma despedida gentil. É um aviso feroz, honesto e belo, envolto na mais antiga forma de poesia. Fala da fidelidade de Deus e dos futuros fracassos de Israel com igual clareza, da maneira como apenas um verdadeiro profeta fala. Não o que as pessoas querem ouvir, mas o que a visão de longo prazo do amor exige que seja dito. A beleza disso contrastava com a sua crueza. A linguagem se elevava ao mesmo tempo em que advertia. A música, Moisés entendia, carrega o que a prosa não consegue conter. A lei pode ser debatida, reinterpretada, discutida por estudiosos em salas à luz de velas por 1000 anos. Mas uma canção entra por uma porta diferente. Ela vive no corpo, não apenas na mente. Ela surge na garganta em momentos inesperados, em funerais, em fronteiras, na hora escura antes do amanhecer, quando o argumento falha e apenas a melodia resta. Ele terminou de cantar. A última nota se dissolveu no ar de Moabe. Ele permaneceu por um momento no silêncio que se seguiu. Então deu as costas ao acampamento, ao fogo e ao ruído e aos rostos que carregara em seu coração por 4 décadas, e começou a caminhar em direção à montanha. O Nebo não é uma montanha dramática. Não alcança as nuvens nem exige preparação. É uma subida longa e constante através de grama seca e pedras soltas, e pede apenas que você continue caminhando. Moisés caminhou. Seu corpo tinha 120 anos, mas o texto é específico sobre isso. Seus olhos nunca se escureceram, nem se lhe abateu o vigor. Ele via tudo, cada pedra, cada sombra, cada mudança na luz, enquanto a tarde avançava para o crepúsculo. A clareza era total. Talvez esta seja a natureza de morrer bem, que o mundo ganha nitidez à medida que você o deixa, cada detalhe vívido e pleno em si mesmo, da maneira como a última luz do dia é sempre a mais bela. Ele pensou, talvez na sarça, o fogo que não consumia, a voz que o chamou pelo nome no deserto e lhe disse que algo impossível era exigido dele. Ele passara a vida dentro daquela tarefa, discutindo com ela, falhando com ela, servindo-a, sendo quebrado e refeito por ela repetidamente. E agora a tarefa estava quase completa, não concluída por ele. Isso fora decidido em Cádiz, mas concluída através dele, o que é uma coisa diferente e talvez mais profunda. Cada passo era um passo mais perto do que a tradição chama de Neshikat Hamavet, o beijo de Deus. A ideia de que Moisés não morreu como os homens morrem habitualmente, em luta, dor e na lenta retirada do corpo de sua vida. Ele morreu no sopro daquele que lhe dera o fôlego no início, uma reversão, um retorno. A alma que fora colocada nele, soprada de volta à sua fonte. Ele alcançou o cume, olhou para o oeste. Toda a terra se abriu diante dele. O texto a nomeia de norte a sul, com o cuidado de um cartógrafo que ama o que está mapeando. Gileade até Dan, o território de Naftali, a terra de Efraim e Manassés. Toda a Judá até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão com suas palmeiras, a cidade que um dia se tornaria Jerusalém. Deus mostrou tudo a ele, de todos os ângulos, na luz dourada do entardecer, e disse: Esta é a terra que prometi. Permiti que a visses com os teus olhos. Moisés olhou. Olhou por muito tempo para as colinas e os vales e os rios e o verde profundo do que era possível. Esta não era a visão de um homem a quem algo fora negado. Era a visão de um homem a quem fora dado algo mais raro do que a chegada. A visão completa, a imagem total, o panorama da promessa a partir do único ponto de observação onde tudo podia ser visto de uma só vez. Ele não falhara em alcançá-la. Ele fora escolhido para testemunhá-la inteira. A paz nem sempre é a ausência de luto.
Às vezes, é o luto plenamente absorvido, plenamente metabolizado, transformado em algo silencioso e vasto. Moisés permaneceu no topo do Nebo e estava naquele momento final em paz. Ele se deitou, Deus se aproximou, e ninguém sabe onde ele está enterrado. A tradição diz que o próprio Deus o enterrou e a localização foi escondida do conhecimento humano para que a sepultura nunca se tornasse um santuário, nunca se tornasse um destino de peregrinação, nunca se tornasse um monumento ao homem em vez de à missão. O vento sopra sobre o Nebo. O Jordão corre abaixo. A terra continua plena, abundante e indiferente aos nomes daqueles que morreram para que ela pudesse ser herdada. Apenas o nome permanece. Tempo presente, sempre.